Você tem a estrutura de rede top de linhas, que é a estrutura de rede no padrão FTTH. O que significa isso? Que usará, ao invés de cabo de rede, usará fibra óptica para o transporte de dados. Ou seja, ao invés de induções eletromagnéticas, você usará a luz. A partir disso, você não precisa nem se perguntar muito. Por quê? O que é mais rápido? Você sabe que a velocidade da luz, e literalmente você vai utilizar a velocidade da luz utilizando a fibra óptica, porque o que transporta é um vidro que transporta luz, é exatamente isso. Então, a questão de velocidade, a questão de estabilidade, problemas com chuva, tudo isso você tem resolvido com a fibra óptica. E como se dá o processo de distribuição de rede, de estruturação de rede? Mais ou menos parecido com a estruturação de rede cabeada. Você terá uma torre principal, só que ao invés de conectar um cabo de rede nessa torre principal, você terá fibras ópticas. Nos cabos serão dispostos da seguinte forma: você terá um cabo mais, podemos assim dizer, que complexo, que são esses, que existem mais de um filo dentro, podendo ser de 2, de 6, de 8, de 12, até 144 filos, distribuídos pelo tubo luz. E em cada poste, ao invés de ter uma caixa de 100 em 100 metros, como era o caso da rede cabeada, por conta da limitação do cabo de rede, do cabo UTP, você tem uma CTO em qualquer lugar que você quiser, em qualquer lugar mais estratégico. Porque acontecia que o quê? Na estrutura de rede cabeada, você às vezes precisava colocar uma caixa hermética com switch para potencializar o alcance da sua rede em locais que não fazia sentido algum, que não tinha casa de cliente nenhum, que era no meio de uma área que era inabitada, que não tinha nenhum sentido ter uma caixa ali. O que não acontece com a fibra. A fibra você pode distribuir pelo projeto no local onde fizer mais sentido, onde for mais estratégico para atender mais clientes. Porque a limitação, não existe essa questão de limitação de 100 e 100 metros. A questão da limitação é até onde alcançar o lance. Por exemplo, 5 quilômetros, caso que não vai acontecer dentro de uma cidade, porque em cada bairro pega 16, 5, 10 caixas. Então, caixas que eu me refiro a CTO, que é esses cabos que ligarão por uma via, apenas uma via. Mas por que existe mais de um filo então? Porque todos esses filos podem transportar a luz. Pode colocar um splitter aqui, e esse splitter envia a luz para todos os outros filos, certo? Entendido? Então, mas uma caixa só precisa de um filo? Exatamente, só precisa de um filo. Por exemplo, o filo 1, que é o verde, que a numeração dos filos corresponde ao filo 1 como verde, você vai ligar uma caixa. E os outros? Os outros você poderá ligar outras caixas, como também outros ramais. Ramais, o que é ramais? Ramais podemos assim dizer que é a rota em que o link vai fazer. Por exemplo, a fibra 1 pode ir para uma rota, um ramal, por exemplo, atender um bairro, e a fibra 2 pode atender um outro bairro. Então, por exemplo, você tem aqui a fibra 1 que liga uma CTO, e a outra, a fibra 2, ela vai ligar um outro ramal ou uma outra caixa. Por isso que existe e exige um cabo mais complexo, que tenha mais filos do que o próprio drop, que o drop é o mais simples, só tem um filo, que é o que utilizamos para a instalação dos nossos clientes. Então é para isso que existe e exige essa complexidade em um cabo que tenha mais filos, certo? Entendido isso, você vai ter uma CTO, que a CTO será disponibilizada de forma estratégica por toda a sua cidade. Entendido isso, que vai chegar esse cabo atendendo uma CTO e as demais fibras podem atender ramais, outras CTOs, etc., você vai poder fazer a instalação do seu cliente. Por quê? Por exemplo, como eu citei anteriormente, a fibra 1, a verde, irá ligar a CTO, acender a CTO com luz. Essa luz provém de uma OLT que está lá na sua central. E o que acontece? Não precisa transportar mais nada além da luz, o contrário do cabo UTP. Somente a luz. Não precisa transportar energia, porque não vai ter nenhum dispositivo ligado.
somente a luz. Então, vai chegar a luz numa CTO e você vai utilizar a CTO para ligar o seu cliente. Que essa CTO pode ser de 8 até 16 clientes. Então, você irá ligar os seus clientes a partir do drop, que é esse material aqui. Ó. No drop existem 4 componentes, que é o arame de guia, que ele serve para esticar o drop e deixar mais resistente. Os 2 arames apenas para proteger a fibra. E esse cabelinho verde aqui, ó, é apenas uma fibra mais a resina. Essa parte verde que você vê é a resina. E como eu disse, esse cabo é o mais simples do ramo de fibra óptica, justamente porque só tem um filo, só tem uma fibra dentro. E a fibra propriamente dita é apenas essa partezinha aqui, ó, que está sem a resina. Então, a partir disso, fazemos um conector, plugamos na CTO e lá na outra parte, na outra ponta, quando estiver todo acomodado devidamente na casa do cliente, você faz um outro conector e liga em um equipamento. Equipamento esse que trata-se da ONU, que nada mais é do que o equipamento que irá receber a luz provinda de uma OLT e converter para o seu roteador, para que seja possível autenticar devido usuário e senha e ser liberada assim a conexão com a internet do seu cliente. Então, é dessa forma que temos a estruturação da rede no padrão FTTH. A partir disso, você pode perceber as vantagens de utilizar fibra óptica. Primeiro, velocidade. Segundo, estabilidade. Terceiro, você não tem a questão hierárquica de uma rede, como é o caso da rede cabeada. Por exemplo, se você tem uma caixa aqui, como eu falei, de a cada 100 metros você precisa de uma caixa. Por exemplo, você tem uma caixa aqui, passou 100 metros, outra caixa aqui, passou mais 100 metros, outra caixa aqui. Se essa caixa vem aqui parar de funcionar, todas as outras caixas subsequentes serão interrompidas sua conexão. Ou seja, todos os clientes daqui para frente ficará com problema na conexão. Coisa que não acontece com a fibra óptica. Não temos essa dependência hierárquica da rede. E falando de problema, temos uma coisa muito boa na fibra, que é justamente essa raridade de dar problema. Porque, por exemplo, na rede cabeada, dá uma chuva, dá um raio, você tem o quê? Cobre dentro da rede, dentro dos cabos, o TP, melhor dizendo. Você tem cobre ali dentro. E um dos melhores condutores de energia é o próprio cobre. Ou seja, caiu um raio na rede elétrica, você irá ter toda a sua rede afetada, porque esse cobre irá distribuir por toda a sua rede. Então, coisa que também não acontece na fibra óptica. E esse, sem dúvidas, é o que mais motiva os donos de provedores a migrar a sua estrutura de rede para a fibra óptica. Porque eles não aguentam trabalhar com tanta manutenção. A rede cabeada ela é razoavelmente boa em relação à rede anterior, que é a rede sem fio. Mas o porém dela é a questão de manutenção. É muita manutenção. É uma rede barata a curto prazo, porém é muito cara a longo prazo. Você precisa com frequência, com certa frequência, estar fazendo manutenção, trocando switch, trocando cabo, etc. Então, coisa que não acontece com a fibra. E um ponto negativo da fibra é exatamente esse. A questão de ser caro em relação à rede cabeada. Mas, porém, é muito necessário e todos os provedores estão aderindo à fibra por conta disso. Tem um raciocínio. A curto prazo, a fibra é um investimento maior. Porém, a longo prazo, por conta de você não ter essa necessidade de estar fazendo uma frequente manutenção na sua rede, ela se torna mais barata e até mais viável do que o próprio cabo de rede. Outro ponto para motivar os provedores a migrar é a própria concorrência. Hoje em dia é difícil ter um provedor que não utiliza fibra óptica. Por quê? Por todos esses pontos positivos que eu estou mostrando aqui para você. É difícil. E os que existem, eles têm duas opções. Ou continua com a sua rede do jeito que está, no padrão antigo, e perde cliente, ou eles mudam para a fibra e aderem também a essa nova estrutura de rede que tem muitos pontos positivos, como eu já disponibilizei, já esclareci aqui para você e também deixarei aqui embaixo mais alguns para que você possa ter certeza do quão promissor é essa estrutura de rede.